Marcelo Cabo, um abraço, boa tarde. Gostaria que você falasse das declarações que o presidente Rafael Tenório deu para o Globo Esporte essa semana e se você leu, se você tirou proveito, né, até para motivar o grupo diante da fala do presidente que se mostrava muito insatisfeito, se isso vai ter uma relevância para o jogo contra o CSE no próximo sábado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu entendo que ninguém está satisfeito com o momento do CSA. Ninguém. Nem eu, nem o presidente, nem ninguém dentro de um contexto vai estar satisfeito com a campanha que a gente está fazendo. O presidente, ele falou aquilo que está acontecendo no momento. A insatisfação ela é de todas, inclusive minha, desse momento que a gente está vivendo dentro da competição. Então, o presidente ele é o soberano dentro do clube, ele é o presidente, toda a fala dele a gente tem que ter sabedoria, inteligente, se é para contextualizar e saber entender a mensagem para que a gente possa melhorar no momento seguinte. Marcelo, boa tarde. No final de semana completou um mês desde a sua chegada aqui nessa passagem pelo CSA. Queria que você fizesse uma avaliação, durante esse período, o que é que você tem encontrado realmente de aspectos positivos daquilo que você deseja ver na equipe. O que é que a gente pode falar desses aspectos nessa avaliação de um mês? Primeiro, eu tenho que ressaltar a dedicação dos atletas no dia a dia de trabalho. Se as coisas talvez não estão encaixando dentro do campo, mas não é por falta de trabalho, dedicação, empenho, nem da diretoria, nem do presidente, nem da comissão técnica e muito menos dos jogadores. Pouco momento que vocês conseguem estar aqui com a gente, vocês estão presenciando muito trabalho, mas infelizmente a gente não está conseguindo levar para o jogo aquilo que a gente tem feito na semana de treinamento. Então, assim, um grupo comprometido com o momento do CSA. A gente entende que a gente precisa trabalhar alguns aspectos de melhoras nesse período de 30 dias, melhoras físicas, da parte física, melhora da parte técnica. A gente tem um padrão de jogo que a gente trabalha bastante, que a gente não está conseguimos em certos momentos, no primeiro jogo do Cruzeiro, primeiro tempo do Cruzeiro, colocar em prática. O jogo do Muricy melhorou a equipe taticamente. Esse jogo agora contra o Penedense, até o gol, a gente tinha um comportamento muito bom taticamente no jogo. E aí a gente precisa potencializar isso para que a gente coloque em prática aquilo que a gente treina. O fator que a gente precisa melhorar muito é a confiança e a atitude, em colocar em prática aquilo que a gente trabalha. É uma coisa que não pode faltar uma equipe de futebol e quem enverga essa camisa do CSA. Então, o que eu detectei, duas coisas muito importantes, é aumentar a nossa autoestima, aumentar a confiança do grupo e a gente ter atitude para colocar em prática. Se num certo momento a gente não consegue igualar taticamente, a gente tem que igualar guerreando, confrontando, competindo. Eu tenho certeza que isso é o que a torcida quer ver mais. Um time mais vibrante, mais aguerrido, que às vezes as coisas não vão bem tática e tecnicamente, mas a gente tem que entregar em porção tripla uma entrega no jogo, que às vezes essa é a solução momentânea daquele jogo. Então, alguns fatores me preocupa, me chateia, mas cabe a mim trabalhar o dia a dia e melhorar e potencializar aquilo que a gente entende e vê que a gente pode melhorar para a sequência. Não marcou contra o Ato. Guilherme Nobre, GazetaWeb.com. Professor Marcelo Cabo, no Campeonato Alagoano especificamente, o CSA tem tido um problema em marcar gols. Fez um contra o Penedense, não marcou contra o Muricy, não marcou contra o Asa e fez um apenas contra o CRB. A que você atribui essa falta de gols do CSA? É problema no meio, é problema no ataque, é falta de definição? O que tem acometido o CSA por essa falta de gols? Abraço. Abraço. Não é falta de trabalho, a gente tem trabalhado bastante. A gente, em certos momentos, a gente tem jogado até com 3 atacantes, um camisa 10. Um time até bem propositivo. A gente não está conseguindo idealizar isso tudo que a gente pensa para o jogo em gols.
A gente sabe que a gente tem um aproveitamento muito baixo de gols. A gente sabe que... Eu acho que isso passa muito pela confiança, né? A gente precisa melhorar essa questão de confiança, essa questão da tranquilidade para que a gente possa tentar, a gente possa buscar ser um pouco mais ousado, um pouco mais de tentativa, a gente não ter medo de errar. Você, quando você fica apreensivo, você paralisa algumas coisas dentro de você, que é a questão de autoconfiança, a questão de tentativa. Eu acho que o fator emocional é uma coisa que está afetando bastante essa confiança que a gente possa ter para melhorar esse rendimento ofensivo, que eu sei que está muito abaixo do esperado, até pelos jogadores que a gente tem, os jogadores que a diretoria trouxe, são jogadores de muito potencial, que a gente não está conseguindo entregar isso nos jogos, esse potencial ofensivo, para que a gente possa marcar mais gols. E a gente até defensivamente saímos, a gente não toma muitos gols, né? Acho que, se não me engano, 2 ou 3 partidas nós saímos com 0 no placar, nós não tomamos gols, mas nosso aproveitamento ofensivo é muito pouco. Então a gente precisa melhorar esse potencial ofensivo, e é isso que a gente está trabalhando para melhorar. Pergunta do companheiro Paulinho Guedes, da Rádio Difusora de Alagoas. Professor Marcelo, você sente que está ameaçado no cargo por conta dos maus resultados, e isso pode prejudicar o desempenho? Não, quanto ao desempenho, não. Eu sou um treinador muito experiente, eu tenho já 25 anos de carreira, sou um cara calejado, já rodei esse futebol aí. Eu nunca me senti pressionado para o cargo, porque o jogo do treinador mais importante é sempre o próximo, e o meu cargo é do presidente. Meu cargo é do presidente, entendeu? Então, assim, eu estou sempre buscando fazer o meu melhor, trabalhando bastante, mas temos muita convicção que nós vamos sair vitorioso no sábado, e a gente possa ser um divisor de águas, virar essa chave, para que a gente tenha uma trajetória durante a temporada mais proveitosa. Marcelo, não é a primeira vez que eu vejo, né, o seu comportamento no momento da crise, no momento da dificuldade. É você quem se apresenta. A torcida que vem aqui, você é o primeiro a chegar para conversar, né? É um problema com algum jogador, você está na frente, né? Então você tem esse perfil, né, do capitão que não abandona o navio. Eu falei isso, inclusive, durante a nossa programação essa semana. Até que ponto nesse jogo, né, tem sido passada essa palavra do capitão nos treinamentos para superar esse momento, mais uma dificuldade no CSA? Eu sou o líder dessa tropa. Sou o líder dessa tropa. Então, eu acho que no momento de adversidade é onde o líder se apresenta, entendeu? Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o clube, de gratidão por essa camisa, por essa instituição, por essa torcida. Eu nunca vou fugir das minhas responsabilidades. O líder, ele não vive de desculpa e nem de álibis, ele vive de buscar soluções para o problema. E é isso que eu tenho vivido incessantemente. Eu sou um dos primeiros a chegar no CT, recebo todos os meus jogadores, e com certeza meu carro é um dos últimos a sair do CT. Hoje eu estou trabalhando desde as 10h30 da manhã, e com muito prazer, porque a gente precisa de muito trabalho para que a gente possa reverter esse quadro, né? E está aí no nosso escudo, união e força, é o que a gente mais precisa nesse momento. E o clube está se mobilizando, existe uma mobilização muito grande para esse clube. E vocês podem ter certeza que vocês vão ver um CSA muito unido e muito forte para essa batalha que nós vamos ter no sábado. Quem pensa que o CSA vai chegar fragilizado, quem pensa que o CSA vai chegar fragmentado, é um nedo engano. Nós temos unido força essas semanas, temos feito ações internas, mobilizações internas com as lideranças do clube, e com o que me compete, a liderança técnica, né? Liderança com os jogadores, eu tenho me colocado à disposição. Eu acho que no momento de adversidade é o treinador, é o líder que tem que botar a cara, tem que verbalizar isso ao nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Eles têm que saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades e o que a gente está buscando para solucionar o problema. Mas eu quero mandar um recado para o nosso torcedor. Ele junto com a gente é muito mais forte. A gente vive um momento de dificuldade. As cobranças do torcedor, ela é pertinente, eles estão cobertos de razão. Mas eu peço que reivindique, proteste no final do jogo. Eu só peço o apoio deles, porque
qualquer apoio nesse momento, ele é de muita valia. A gente vai tirar força de onde a gente não tem. A gente vai buscar recurso de onde a gente não tem. E eu tenho a certeza que eu vou ser o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a sair. E a gente vai buscar essa classificação. O Marcelo, e o CSA vive um momento semelhante ao que foi na temporada passada, na última rodada do Alagoano, né, precisando vencer. A diferença é que foi contra o Coruripe, mas também foi fora de casa, agora é contra o CSE. Queria que você falasse um pouco, né, sobre essa característica de um jogo decisivo, fora de casa, em um estádio, né, onde você sabe que tem o torcedor ali muito próximo, né, uma pressão grande. Claro, o CSA está acostumado com isso, mas ao mesmo tempo saber o que é que pode ser decisivo em um jogo como esse. O emocional talvez seja mais importante do que aquilo que vem sendo trabalhado em campo taticamente. O que é que você tem a falar? É nesse momento que os grandes homens e os grandes líderes aparecem, né? É quando a gente vai jogar um jogo decisivo fora de casa, num campo do adversário, um campo que a gente sabe que existe uma pressão de fora para dentro, em busca dos objetivos do CSE. Então é nessa hora que a gente vê quem separa os homens dos meninos. A gente vê quem é grande nesse momento, quem tem garrafa velha para vender, como diz o ditado, e quem vai colocar a cara. Então a gente está se preparando muito, muito bem, tanto dentro do campo, nos treinamentos, como a gente está se preparando também em todos os aspectos para que seja um jogo de erro zero e eficácia máxima. Então, assim, a gente sabe, né? É um jogo decisivo. Eu já vivi esse momento em campeonatos alagoanos. Eu em 2022 vivi essa primícia aí, desse contexto muito, muito bem parecido. Ano passado, infelizmente, não houve um sucesso no último jogo durante do Coruripe, mas a gente tem uma oportunidade de escrever uma nova história. Esses dias todo mundo estava falando do feito que eu alcancei em 2022, de chegar lá e vencer o CSE e classificar e bater campeão. Então eu tive a oportunidade de fazer história naquele momento, e eu não vou perder essa oportunidade de fazer história nesse momento no clube onde eu tenho um carinho tremendo e uma gratidão muito grande. Então a gente sabe que vai ser uma guerra, mas a gente vai estar preparado para ela. Perdemos o combate, mas ainda não perdemos a guerra. A guerra vai ser no sábado e eu tenho certeza que o CSA vai sair vencedor dessa guerra. Marcelo Cabo, boa tarde. Matheus Guimarães, Gazeta Web. O CSA vive problemas também de montagem do elenco. Alguns jogadores que vêm do banco não estão rendendo o esperado. O time muitas vezes não repete as escalações. O CSA hoje trabalha com reforços. Você pediu reforços para o prosseguimento da temporada de 2024, Campeonato Brasileiro da Série C. Como está ainda o debate dentro do clube sobre reforços para o restante da temporada? Boa tarde. A gente sabe que alguns jogadores que foram contratados ainda não renderam aquilo que a gente espera. É normal. A diretoria fez a parte dela. Se você contextualizar e individualizar cada jogador do nosso elenco, temos jogadores de muita qualidade e muito valor que talvez ainda não entregou aquilo que a gente espera que possa entregar por alguns fatores, né, cotidianos do futebol. Eu não tenho, sinceramente, como falar de campeonato brasileiro nesse momento. Eu não tenho como falar de reforços para a sequência até sábado. A gente colocou tudo dentro de uma caixa e canalizamos somente o jogo de sábado contra o CSE, que é o jogo mais importante do ano nesse momento. A gente não pode pensar na segunda-feira se a gente não canalizar todos os esforços no sábado. Então, nesse momento não há nenhuma conversa sobre reforços para a sequência da temporada. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que o presidente, junto com a diretoria, já tem um planejamento pronto para a sequência, mas esse momento aí nós estamos a quase 48 horas do jogo, a gente não pode pensar uma outra coisa a não ser a classificação da equipe. Olá, Cabo, Rodrigo Rocha, Playmaker Brasil. O CSA viveu nesse ano a consequência do ano passado de não ter conseguido se classificar no Campeonato Alagoano e ter caído na Copa do Nordeste e também na Copa Alagoas. Por isso, perdeu as classificações para a Copa do Brasil e também para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Esse ano o time vive a mesma situação.
essa pressão motiva mais ou deixa o time mais acuado para esse jogo tão decisivo diante do CSE? E o que você pensa como treinador dessa equipe para evitar essa derrocada do CSA por mais um ano? Eu não passa nem na minha cabeça a palavra derrota no sábado, muito menos empate. O que a gente tem canalizado toda semana foi a palavra vitória e classificação. Você falar sobre pressão que vive nesse momento, eu sou um profissional, um ser humano que vivo sob pressão. Eu acho que quando a pressão aumenta, e aí é que eu cresço, aí que eu me demonstro. A história da minha vida desde a infância é uma história de crescimento, superação. Para eu chegar onde eu estou aqui hoje, sentado nessa cadeira, eu passei por muitas pressões na infância, muitas adversidades que eu tive que passar por cima dela todas para poder chegar até aqui. Então, eu estou acostumado a essa pressão. Jogos decisivos são para profissionais grandes e eu me preparei para isso. Então, é esse momento que eu não queria que o CSA chegasse na última rodada precisando. Não era o nosso planejamento. Nosso planejamento era chegar nessa última rodada já classificado, buscando uma posição melhor nos 4 primeiros colocados, mas infelizmente aquilo que a gente planejou não alcançamos na penúltima rodada. Mas está em aberto, a gente pode terminar a última rodada em segundo colocado. Então, se é o topo da montanha que a gente tem que olhar, é para lá que nós vamos olhar e vamos buscar. Por que não terminar o jogo sábado? A gente está na segunda colocação. E é o que a gente tem hoje para buscar. É a vice-liderança da fase de grupo, é o que a gente vai buscar. Então é um momento de pressão, é um momento de adversidade, é um momento que a gente sabe que está todo mundo muito pressionado pelo resultado, mas eu vejo isso como uma motivação a mais para os profissionais se superarem, dar o seu melhor, buscar a excelência para buscar essa classificação no sábado. O comandante técnico da equipe adversária, que também precisa da vitória, é o seu pai. Será que tem uma reciprocidade nisso? Como é que é isso, hein, Cabo, num momento como esse? Não, com tranquilidade. Ali são 2 profissionais, cada um buscando seu objetivo. O meu filho, ele andou na carreira dele com as suas próprias sandálias. Eu nunca liguei para clube nenhum para pedir para o meu filho jogar. Então, ele é um profissional de 28 anos, já é um homem. Ele sabe os objetivos e os anseios que ele tem dentro da carreira dele. O que eu posso dizer é que ele é um homem honrado, um homem com lisura e um homem honesto. Eu criei um homem com H maiúsculo na concepção da palavra. Então ele vai buscar o objetivo dele do lado de lá. Eu tenho 25 anos de carreira, eu sou um homem que tem títulos, conquista, Copa do Mundo, e isso não caiu no meu colo. Eu trabalhei bastante para ter 25 anos de uma carreira honesta, uma carreira transparente, uma carreira de muito trabalho e de muita superação. Então eu vou buscar o meu melhor aqui no CSA, que é a classificação, e ele vai buscar os objetivos dele no clube dele. Ô Marcelo, inclusive eu iria até citar, né, falar também sobre essa situação, e aí eu queria aproveitar e complementar um pouquinho só para saber se essa experiência de enfrentar o filho já tinha acontecido em algum momento na sua carreira. Você falou são 25 anos de carreira, se já tinha acontecido, e como é, né, de certa forma, porque querendo ou não, vocês compartilham muito um do outro aquilo que vivem. Mas essa experiência, como é que significa, qual o significado dela, e também esses 100 jogos que você está fazendo, né, pelo CSA no sábado, o que é que representa para você pela história que você tem no clube? O Pedro está lá em Palmeiras dos Índios, eu nem falei anteriormente, cada um busca seus objetivos. Eu estou completamente focado e blindado aqui dentro do CT. Eu não deixo que nada do externo venha tirar o meu foco. Né? Já nos enfrentamos pelo Campeonato Carioca, eu pelo Resende, ele pelo Tigres, nos enfrentamos aqui já na Copa Alagoas, então é uma coisa que já é dentro de uma normalidade dentro das nossas carreiras. Obrigado pela pergunta, eu me sinto muito, mas muito honrado em completar 100 jogos pelo CSA, muito, muito errado. Eu só peço a Deus que eu consiga chancelar esses meus 100 jogos. Eu completo 100 jogos, mas eu quero dar esse presente para o nosso torcedor, que é a classificação.
Então, assim, eu te confesso que internamente eu sei que são 100 jogos, mas hoje o foco e o objetivo maior não é os 100 jogos do Cabo, que é uma marca de respeito, uma marca relevante. Se eu conseguir fazer 100 jogos pelo clube da grandeza do CSA, é porque eu tenho um respeito e um valor muito grande da instituição, da torcida, de você, jornalista, e isso não caiu no meu colo. Isso eu construí ao longo desde 2018, com respeito, com honestidade, com transparência. É a minha terceira passagem pelo clube, então quem me contrata sabe da minha lisura, do quanto eu me entrego aos projetos que eu abraço, o quanto eu respeito os processos do clube, né, do porteiro ao presidente. Então me sinto muito honrado, mas eu quero terminar essa tua pergunta. Eu completo 100 anos, mas quem quer dar o presente, 100 jogos, perdão. Eu também quero chegar aos 100 anos. Eu completo os 100 jogos, mas eu quero presentear o torcedor com essa classificação por esses 100 jogos. Professor, complementando a pergunta do companheiro Ricardo, 100 jogos, a história que começou lá naquele jogo contra o Salgueiro em 2018, né? Passando por 2 títulos alagoanos, o acesso para a Série A com o vice-campeonato brasileiro da Série B, depois participando de uma Série A 3 décadas do CSA que não jogava. Enfim, quem sabe no sábado seja mais um capítulo dessa trajetória em 3 passagens aqui no maior campeão de Alagoas, né? A página está em branco. Eu vou escrever uma nova história no sábado. Correto? É que nem falei, foi uma história. Primeiro eu quero agradecer ao presidente Rafael, né, que me trouxe em 2018, confiou no meu trabalho e a gente teve uma trajetória aí super vencedora, com todas essas conquistas. Não conquistei sozinho, conquistei com todos os companheiros de trabalho que aqui estiveram comigo desde 2018 e eu pude presentear a Nação Azulina com essas conquistas todas. Mas como disse anteriormente, a página está em branco. E eu espero escrever uma linda página no sábado com essa classificação, né? Muito respeito ao CSE, uma equipe que tem o seu mérito, que hoje briga por uma classificação, mas a gente precisa prevalecer, né, entender o tamanho do CSA, e a gente vai levar o tamanho e o gigante desse CSA para essa final. Eu tenho certeza que o slogan União e Força, se todos nós nos unirmos aqui, a gente vai ser muito forte no sábado e a gente vai buscar essa classificação. Nós temos ainda 3 perguntas para finalizar aqui no Grupo Coletivas. O Matheus Menezes, da Rádio Difusora. Professor Cabo, o CSA tem sofrido durante a temporada na marcação em jogadas pelo alto. Inclusive foi em um lance de bola pelo alto em um escanteio que sofreu um empate contra o Penedense. O elenco deu destaque nesse aspecto de marcação durante a semana? O time priorizou o setor defensivo nos treinamentos ou o foco maior foi no lado ofensivo do campo? A gente trabalha em cima de um equilíbrio, né? Claro que a gente contextualiza aquilo que a gente foi de deficiência no jogo, aí a gente busca trabalhar, corrigir, né? É correção. A gente trabalha bastante essa bola parada, defensiva e ofensiva. Tanto que a gente fez o gol de uma jogada trabalhada ofensiva e tomamos o gol aonde a gente sabia que a bola ia entrar, como é que ia ser a batida, né? Então, infelizmente, naquela zona ali a gente não teve a competitividade, o duelo, perdemos o duelo aéreo e tomamos um gol que poderia nos deixar um pouco mais tranquilo dentro da competição. Então, dentro daquilo que a gente observa durante a semana, a gente procura corrigir. E aquilo que foi de bom, que foi o gol da bola parada ofensiva, a gente busca potencializar, que é um fator que lá em Palmeiras dos Índios pode ser um fator que vai decidir a classificação, é a bola parada. É um jogo que vai ser um jogo muito corporal, um jogo muito competitivo, um jogo que a bola parada pode definir, como definiu em 2022, que a gente fez na época um gol de uma jogada trabalhada de lateral. Eu trabalho muito a bola parada. Então eu costumo dizer que o futebol é decidido no detalhe. E eu tenho certeza que nesse detalhe o CSA vai trabalhar muito. Boa tarde, Cabo. Boa tarde a todos. Thomas Carvalho aqui, Web TV Maceió e Rádio Clube Recantos. Professor, o CSA ele vem apresentando nos últimos jogos, não vem apresentando, na verdade, boas partidas. E, curiosamente, o CSA teve as semanas cheias, praticamente, antes dessas partidas. E o senhor mesmo, no jogo diante da equipe do Asa, o senhor comentou que a equipe não conseguiu performar
aquilo que vocês tinham trabalhado durante a semana. Mais uma vez a gente viu também diante da equipe do Penedense o CSA não conseguindo performar. Esse último jogo, o CSA tem mais uma vez uma semana cheia. O que fazer de diferente para o CSA conseguir performar e conseguir o resultado que tanta torcida precisa? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Realmente a gente teve algumas semanas abertas, onde a gente trabalhou bastante, mas aí a gente não conseguiu levar aquilo que a gente trabalhou, colocar em prática. Eu digo contra o Asa, a gente não conseguiu mesmo, fomos muito aquém. Contra o Muricy a gente fez um jogo mais equilibrado. Muita gente contestou o empate contra o Muricy ontem. Todos tiveram a oportunidade de ver o Muricy classificando na Copa do Brasil, ver o quanto é difícil hoje enfrentar o Muricy, principalmente no seu estádio. Então eu reputo que ali a gente fez até um bom jogo. Quanto o Penedense até o gol, a gente conseguiu estar um time organizado, colocando em prática. Mas aí a gente já falou um pouco aqui anteriormente, eu acho que o fator emocional está afetando muito os atletas, essa questão de continuar a ter um equilíbrio nos dois tempos da partida. Mas cabe a mim, como treinador, tomar as atitudes de mudanças, né? Mudanças táticas, mudanças de peças de jogadores. A gente tem uma semana para trabalhar isso, então eu não vou me refutar aquilo que me é de direito, que é o comando técnico. Então, aquilo que me compete tecnicamente, vocês podem ter certeza que eu já tomei as atitudes, tanto de peças quanto de sistema. A gente analisou, estudou bastante e a gente vai tomar as atitudes. Eu vou tomar as atitudes necessárias para que a gente possa ter o melhor no sábado e buscar essa classificação. Vamos à última pergunta da coletiva. Professor Marcelo Cabo, boa tarde. Cledson Silva, do Na Rede. Professor, o CSA vem sendo muito questionado e é visível a deficiência da equipe na parte física. Houve até várias resenhas nos grupos das torcidas e o Penedense chegou de Penedo, não concentrou, almoçou ali próximo ao estádio Rei Pelé e conseguiu performar mais do que a equipe do Centro Esportivo Alagoano. O que é que está acontecendo com a parte física do CSA que não consegue evoluir nesse campeonato alagoano? É uma coisa que a gente tem observado durante os jogos, né? A gente internamente tem buscado analisar o que foi feito antes da minha chegada, através de relatórios e relatos. A gente vê e entende que é uma questão que a gente precisa melhorar, que é o aspecto físico. A gente tem trabalhado bastante aí para que a gente possa melhorar esse aspecto de uma evolução física dentro de uma temporada. Você corrigir algumas coisas dentro de uma temporada, infelizmente ela não é do dia para a noite, ela demanda tempo e treinamento, e a gente tem detectado, todos, né, têm visto isso. Não adianta eu dizer aqui para vocês que não está acontecendo, né? Eu sou um cara que trabalha com a verdade. É uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que incomoda. Internamente a gente tem buscado reuniões, soluções, tem colocado em prática, né, algumas metodologias de trabalho para melhorar esse aspecto, mas, meu caro, isso não é uma coisa que melhora do dia para a noite, né? Parte física ela é uma coisa que você tem que trazer o alicerce pronto da pré-temporada. Quando você vai corrigir esse tipo de rota durante a temporada, ela demanda tempo. Você precisa fazer uma intertemporada para poder fazer uma correção que você vai atingir o objetivo rapidamente. Então, a gente não tem. A gente sabe que quando você vai jogar uma partida de futebol, 2 dias, 3 dias antes, tem que diminuir a carga de treinamento. O jogador joga 90 minutos, você precisa de 2 dias para recuperar ele. Então, assim, quando você tem uma semana de 7 dias, você fala assim, o cara tem uma semana. Não tem uma semana, porque 2 dias antes do jogo ele tem que tirar o pé. 2 dias depois do jogo ele tem que recuperar o jogador. Aí 2 dias do próximo jogo ele tem que diminuir a carga de treinamento. Então você tem que ter um equilíbrio
entre melhora física da equipe, né, aquilo que a gente entende internamente que precisa melhorar, e que o jogador possa performar dentro do jogo. Então isso demanda tempo, a gente sabe que a gente está trabalhando isso internamente para acelerar esse processo, mas isso é bom, esclarecer o nosso torcedor que isso não é uma coisa que a gente consegue potencializar do dia para a noite, isso demanda tempo. A gente está tentando fazer o máximo e o melhor internamente para que a gente possa melhorar essa questão que todos já detectaram, não só internamente como externamente, e a gente vai melhorar e a gente precisa melhorar essa questão.